O Além da Notícia está falando sobre as novas regras eleitorais para as eleições do ano que vem, eleições municipais, que você aí na sua cidade certamente respira com muito mais intensidade ainda, porque a gente comentava aqui, as eleições nas pequenas cidades é aquele clima muito mais ali acirrado, são famílias contra famílias, não é? O pessoal nem liga muito para partido ali não, né? Às vezes o partido é menor do que a família. Às vezes as famílias trocam de partido só para ter uma legenda para competir, né? Mas vamos lá, olha, a gente terminou o último bloco falando de um assunto aqui que eu vou só esticar um pouquinho mais para a gente já mudar. Estou assistindo, sou Lucas Oliveira de São José dos Campos. Como sustentar a plausibilidade do fundo eleitoral quando o último presidente se elegeu com pouquíssimos recursos, tanto em matéria de dinheiro quanto de veículos de comunicação de massa? Acredito ver o fundo como algo necessário é estar preso ao paradigma antigo das eleições passadas. Comentário, Ronan? Com certeza. As eleições do presidente foram bastante atípicas, né? Na realidade, quando a gente olha né, com lupa, o presidente ele começou as eleições dele em 2014. Ele vinha fazendo movimentos políticos há muito tempo, tinha muita experiência política já, né? Àquela época ele já tinha 26 anos, mais ou menos, de política. Então ele vinha fazendo campanha há muito tempo. Utilizou-se, obviamente, das redes sociais. As redes sociais, elas têm um senso orgânico, né, de como se lidar. Você tem estratégias orgânicas de como passear, né, entre as redes sociais. E isso teve uma consequência direta nessa reforma, qual seja tocar-se no assunto de liberar os recursos antes mesmo de eleições para a utilização de impulsionamento em internet, né? Então, um dos pontos que vamos já tratar aqui, né? Pois não. Então, daí a gente também tem um gap, tem um problema nisso. O fundo ele pode ser utilizado em campanha. A nossa campanha hoje ela é extremamente reduzida. O que a gente consegue pensar estrategicamente nessa perspectiva? É utilizar-se de pré-campanha, né? Então, apresentar-se, né? Não sei se por interesse essa pergunta isso, né? Como candidato, mas desde já apresentar-se como candidato, como uma pessoa referência em determinado assunto, para defender aquilo politicamente e receber, né, os louros daquela defesa política em relação a determinados assuntos. A gente comentava antes do programa aqui, o Alexandre dava o exemplo, por exemplo, das eleições dos Estados Unidos. Um ano de antecedência, já se está na disputa da pré-campanha, já se sabe nomes que eventualmente serão candidatos no ano que vem, né, Alexandre? É exatamente isso, né? A gente tem que entender que democracia tem custo, e me desculpa que você está em casa achando que a partir de agora toda a campanha tem que ser bolsonariana, né? Nós estamos numa sociedade brasileira de diversas tonalidades e diversas cores, né? A campanha do presidente, ela teve alguns momentos que o favoreceram dentro do pleito. O mais claro dele foi, sem dúvida nenhuma, a mídia espontânea que o próprio presidente ganhou após o episódio da facada, da tentativa de homicídio do presidente, né? Que criou uma repercussão e um espaço de mídia desse presidente. Mas a gente não pode prever que toda eleição a gente precisa tentar assassinar alguém. Né? É o imponderado, a gente vai contar que vai assassinar alguém para tornar a eleição mais barata. E a gente tem que entender o seguinte, a gente está elegendo os vereadores são os primeiros políticos que estão mais próximos do povo, é a escola da política, começa pela vereança, né? É lá que estão os problemas da população, a gente precisa eleger bons vereadores para que eles se tornem depois, de repente, bons executivos, que a gente possa se tornar bons parlamentares aqui em Brasília. Então, a gente tem que entender que em condições normais de temperatura e pressão, essa realidade que nós tivemos na eleição de 2018, ela não tende a se repetir nos próximos anos, infelizmente, apesar da vontade do nosso telespectador. E aí, Ronaldo, só mais um detalhezinho que a gente também tem nessa salada toda, foi o crowdfunding, né? Foram as vaquinhas. As vaquinhas basicamente não funcionaram, né? Para pouquíssimos candidatos a vaquinha funcionou, justamente pela falta de proximidade da população com a política. Enquanto a gente não conseguir ultrapassar determinados pontos, né, relacionados a isso, o Estado vai ter que bancar a própria política, né? Vai ter que bancar a democracia.
E por que se vota muito? Eu acho que ele está com um tempinho ainda, né? É rapidinho. Vai lá. Por que se contribui muito nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a população dá dinheiro para as campanhas eleitorais, porque existe uma proximidade da relação da política com a população. Aqui nós nos aproximamos dos políticos somente na hora de jogar o jogo eleitoral que está ali na janela dos 45 dias, 90 dias. Então, ou seja, se a gente não gera proximidade, a gente não vai ter nunca crowdfunding funcionando. A gente precisa conhecer quem são esses atores que estão pleiteando as nossas vagas na política. Nós somos uma democracia representativa. Então, o fato do exemplo da democracia norte-americana, que apresenta seus candidatos com um ano de antecedência, pelo menos, ela é positiva nesse processo de aproximar a classe política da sociedade. Agora, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Essa briga que nós temos hoje, política, essa polarização que a gente tem hoje, está fazendo o povo se interessar por política. Isto é, o que você acaba de falar aí, eu acho que a gente está numa crescente, não é? Estamos nos aproximando da política, estamos nos interessando por política, isso é bom, não é? É bom que estamos nos interessando por política, mas eu acho que a gente está se interessando por política pelos meios errados. Sim. Mas pelo menos estamos nos interessando por política. É o processo exato. de aprendizado, né? Sim, Ou seja, a gente sim. chega é como se a gente chegasse em qualquer espaço sem muito conhecer e com o tempo nós aprendemos. A gente tem que ter tempo para isso mesmo, é normal. Muito bem. Gostar de política sem gostar de brigar. Exatamente isso. Vamos lá. Olha, mais perguntas aqui ou mais comentários. Boa noite, estou adorando o programa, o tema é muito importante. Valdivina, Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Obrigado, Valdivina. Sou o Wellington Paquito, de Feira de Santana. Minha sugestão é que deve sim extrair a participação de empresas no processo eleitoral e deixar sim a pessoa física participar mais e ter uma fiscalização intensa pela Justiça Eleitoral. Obrigado, viu, Wellington? A disputa das eleições municipais sempre acaba virando uma espécie de experimento para alterações na legislação feitas pelo Congresso Nacional. Gostaria de um comentário sobre esse assunto. Leonardo Xavier, de Eunápolis, Bahia. Desculpa. Realmente, essas eleições municipais não é de hoje, né? A gente tem o exemplo de 2015, né? Reforma 2015, aplicada em 2016, com um tema importantíssimo que a gente comentou agora, que foi a pré-campanha. A pré-campanha foi experimentada em eleições municipais, é comum que se faça isso, para ser efetivamente implementada nas nossas últimas eleições gerais, né? As eleições de 2018. Ronan, terminou? Mais uma pergunta para você aqui. Olha, o Expedito, vou acelerar por causa do tempo, tá, gente? Uhum. Ele é de Taperuaba, Sobral, Ceará. Diz aqui, gostaria de saber como ficou a questão da eleição de vereadores. Serão os mais votados ou, atingindo o coeficiente, pode entrar um vereador com menos votos que outros? Já acabou esse sistema? Não, ainda não acabou o sistema como um todo. Esse sistema de coligações, de barreiras, ele está sendo finalizado, né, aos poucos, né? Até 2030 a gente tem alterações aí gradativas para isso acabar. Olha, o Jairo Dias, ele é de Vitória da Conquista, está perguntando se até 2024, conforme a cláusula de barreira, quantos partidos deverão existir lá em 2024? As perspectivas, elas variam bastante, né? Na última cláusula de barreira, a gente já teve 14 partidos que não responderam aos critérios. Em compensação, esses partidos podem se fundir para responderem aos critérios. E, de outra sorte, a gente tem a reforma eleitoral possibilitando que os partidos sejam criados, não exigindo, né, que os partidos sejam criados em Brasília especificamente, mas que possam ser criados em cartórios em todo o país para depois serem requeridos junto à Justiça Eleitoral. Né? Então, é uma certa abertura para a possibilidade de novos partidos e alguns critérios que também podem ser trabalhados pelos partidos existentes para que eles continuem existindo fundidos, né, ou de alguma outra forma. Na proposta desta nova lei eleitoral está o retorno da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que eu acho que o povo não suporta mais isso, mas vamos lá. E o presidente Bolsonaro vetou esse retorno da propaganda partidária. Deixa eu ver aqui, isso foi extinto em 2016, não é? Mas aí, em contrapartida, tem agora a proposta, por exemplo, do impulsionamento pelas as redes sociais. Um comentário sobre isso, Alexandre. Foi o veto mais longo do presidente, foi nesse artigo, né? Foi nessa situação. A Câmara o Congresso ainda vai se debruçar sobre esse veto na semana que vem, né?
dentro da anualidade, né? E aí existe algumas considerações, né? Ou seja, a questão de se é importante ou não que as televisões voltem a veicular, televisões e rádios, são mídias tradicionais, voltem a veicular aquelas chamadinhas, aqueles programetes em horário nobre e as chamadas espalhadas ao longo da programação normal. E, do outro lado, a questão da nova mídia, a questão da internet chegando com a liberação dos impulsionamentos, já que a gente entende e já observou que nenhuma rede social entrega conteúdo se você não pagar para o dono da rede para que aquele conteúdo possa ser entregue. Eu só faço uma observação importante nisso. Eu sou a favor que se volte os programas eleitorais. As pessoas podem não gostar do formato, não é a grande mídia que está, não é o filme que está passando, não é o futebol, mas a gente tem que entender que a gente precisa ser, de uma certa forma, estimulado a ter presença com essa coisa chamada política. E os programas, e principalmente as chamadinhas de 30 segundos, elas são importantes para que a gente possa, fora do período eleitoral, a gente está falando sobre política. Então, ou seja, é um posicionamento pessoal, né? Eu entendo que essa necessidade que as pessoas têm de cada vez achar que política é coisa ruim e não deva estar dentro do dia a dia, eu sou verticalmente contra. Quanto mais política nós tivermos dentro das nossas vidas, mais convivermos com ela, melhor o processo democrático que a gente entrega para o país. Quer falar, Ronan? Eu acho que daria para acrescentar ainda um plus a isso. Eu acho que a Justiça Eleitoral, por intermédio do TSE principalmente, ela promoveu uma série de propagandas, né, de vídeos, de fotos, de material de mídia muito importante de ser visto pela população. Eu acho que não mantivesse, né, mesmo a propaganda dos partidos, mas que em substituição acrescentasse a obrigatoriedade do TSE falar sobre isso. A Justiça Eleitoral falar um pouco sobre política ou se juntasse os dois, né? Mas que o TSE entrasse até nesse sistema, a Justiça Eleitoral entrasse nesse sistema de propagandas para chamar a gente a atenção. A política a gente não tem que se afastar dela. É o chato eu ficar vendo o político falando? É o chato, mas é aquele cara que está decidindo uma série de coisas que vai acontecer na nossa vida. Então a gente tem que se interessar mais por aquilo. Não pelo cara, mas pelo assunto. A gente precisa se interessar mais. Tá aí. O Congresso vai decidir ainda se o veto do presidente continua deixando fora a propaganda político-partidária ou não. Vamos lá. Quais são os critérios, ou foram tocados em critérios quanto à ineligibilidade? Foi tocado num grande critério e num critério extremamente importante. Foi alterado na reforma e posteriormente foi vetado, né, pelo presidente, e me parece que também, mesmo que isso caia, né, eventualmente na semana que vem lá no Congresso, a gente também não vai ver isso sendo aplicado em 2020, justamente porque faz parte do jogo, né, da campanha eleitoral. Foi o período em que se pode analisar a inelegibilidade de determinada pessoa. Isso é importante porque esse entendimento do período que pode ser analisado, ele foi modificado posterior à lei da ficha limpa, foi até com um ex-governador aqui do Distrito Federal, inclusive. O que acontece? Antigamente, você aferia a inelegibilidade do candidato até o dia do registro dele. Então, ele se registrava, a partir daquele dia, aparecendo um escândalo ou não, aparecendo um processo judicial ou não, ele continuaria participando do processo eleitoral sem medo de ser feliz. A realidade é essa. Com as alterações que foram feitas, né, um avanço que a gente teve em relação a isso, as situações supervenientes a esse registro até 3 dias depois da data de impugnação, que é o prazo do recurso que pode ser utilizado para esse tipo de situação, recurso judicial, ele poderia responder por algum fato. Então, é um período maior, né, que a gente tem para avaliar o que acontece com aquele candidato, inclusive posterior a eleições. Né? A diplomação, obviamente, ela é feita posterior às eleições. Então, a gente teria ali em primeiro turno, né, primeiro
semana de outubro as eleições. Mesmo que ele faça alguma coisa depois disso, a diplomação dele tem que ser até o dia 19 de dezembro. Então, teoricamente, se ele fizer alguma coisa até o dia 19 de dezembro, se for o dia da diplomação dele, ele pode não ser, pode não ser efetivamente político, né? Pode não tomar posse. É um período importante da gente manter como base para análise da elegibilidade desse candidato. O programa está acabando, Alexandre, eu vou te dar 20 segundos para me explicar uma única coisa aqui. Permite essa nova legislação que as legendas tenham sede nacional em qualquer lugar do país, isto é, construam ou aluguem, comprem carro ou jatos, ou seja o que for. Isso aqui foi polêmico. 20 segundos. Se é polêmico, você quer que eu resolva em 20 segundos, né? Então, vamos lá. De novo, fundo partidário para ele poder construir sede, alugar, comprar os bens que ele precisar, essas coisas todas. É aquele dinheiro que os partidos estão tentando resolver para poder fazer a vida do partido funcionar. Não tem nada a ver com o processo eleitoral, é para poder fazer a vida do partido funcionar. Logicamente que tudo depende de fiscalização. Eu acho que a gente tem regras demais no Brasil, mas tem pouca fiscalização. 20 segundos é isso. Acabou. Ok. Ronan, obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado aos telespectadores. E desculpe se eu falei demais. Eu tomei um pouco do tempo do Alexandre nesse último bloco, mas estamos aí para isso. Alexandre, prazer. É sempre um prazer. Pode contar com a gente. Estamos aqui. Você que nos acompanhou também, que mandou suas mensagens para cá, as questões todas, muito obrigado. Até semana que vem com um novo tema aqui no Além da Notícia. Fique com Deus. Até lá.